Nesse vídeo eu vou te falar o que você precisa saber para eliminar aquela retenção de líquido, eliminar aquela canela inchada, aqueles dedos inchados que mal dá para mexer, para fechar a mão e que te incomoda tanto. E já digo mais, você não vai ouvir eu falar as mesmas coisas que provavelmente você já ouviu no YouTube ou na internet sobre como eliminar retenção, tomando chá diurético, comprando coisas milagrosas, tomando vitaminas e minerais. Não, eu vou te falar um conteúdo útil para que você compreenda literalmente o que está conduzindo você a ter essa retenção, para que você, ao compreender, elimine de uma vez por todas e não venha a ter mais esse incômodo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e eu ajudo as pessoas a conquistar o corpo que desejam, comendo o que gosta. E eu tenho certeza que depois desse conteúdo você vai conseguir literalmente ficar muito mais próximo de atingir o corpo que você deseja. Bom, primeiramente você precisa entender o que é a retenção de líquido, o que não é a retenção de líquido, porque existe uma grande confusão e as pessoas elas acabam confundindo e trocando as coisas e buscando soluções que não vai servir para aquilo que ela teoricamente precisaria. Então, retenção de líquido nada mais nada menos é um desequilíbrio no seu organismo. Ou seja, se você tem muito acúmulo de líquido no seu corpo, você precisa entender que está havendo um desequilíbrio e existem fatores que estão influenciando nesse desequilíbrio acontecer, que eu vou te falar logo logo. Mas antes eu vou ter que te falar o que não é retenção, que é a gordura corporal. É isso mesmo, gordura corporal não é retenção de líquido. Porém, a gordura corporal, ela é muito semelhante no quesito de sensação. Quem tem uma gordura corporal muito elevada, tem uma sensação que a própria retenção de líquido traz, e aí é por isso que vem essa confusão. Então, a pessoa que está com a gordura corporal elevada, ela pode achar que ela está muito retida e ela vai atrás de soluções que elimina a água. Só que no momento que ela elimina a água corporal, aquela sensação vai manter porque ela não está retida, ela só está gorda. E ela precisa eliminar aquela gordura. Então você precisa olhar para você, você precisa observar o que realmente está acontecendo. Se você está com uma gordura corporal maior ou se você literalmente está com essa gordura corporal baixa, mas é uma questão mesmo de líquido que você está retendo mais. E aí, ao longo desse vídeo, você vai conseguir compreender, com tudo que eu te falar, o que está conduzindo realmente você a estar sentindo isso. Se é a gordura corporal ou se é uma retenção de líquido. Existem alguns fatores, como eu falei para você, que vão conduzir você a acumular mais água e algum desses fatores podem estar influenciando você, caso você já identificou que realmente é uma retenção, que é muito comum e eu vejo muito dentro dos meus atendimentos e no meu dia a dia. O primeiro deles é o alto consumo de sódio, né, que a gente encontra aí nos produtos industrializados, e o baixo consumo de água. Então, quando você tem esses dois comportamentos em conjunto, você aumenta muito as chances de ter um acúmulo maior de água, justamente por conta de um grande desequilíbrio. O sódio, quando está em excesso, ele precisa ser eliminado, e se eu não tenho uma quantidade de água sendo consumida, o meu organismo ele vai ficar em falta e ele não vai conseguir ter todo o funcionamento de eliminação desse sódio no meu organismo, e aí eu começo a acumular mais água. Um outro elemento muito comum é o alto consumo de açúcar. Se você não sabe, o açúcar é um alimento inflamatório e quando você consome muito desse alimento, você aumenta a margem de inflamação do corpo e essa inflamação ela aumenta o acúmulo de água. Uma outra coisa muito comum também que é muito visto, inclusive em pessoas até que têm alguns hábitos mais saudáveis, que é a retirada do sal de cozinha da alimentação. É isso mesmo. Se você baixa muito o consumo de sódio da sua alimentação, né? O sal, se você não sabe, é a junção de cloreto e sódio, mas se você baixa muito o consumo de sódio, você vai para o outro polo. Se num polo você consome muito sódio, quando você consome muito pouco sódio, o seu corpo ele vai ter que equilibrar. Então ele começa a puxar o sódio dos alimentos ou de tudo aquilo que você consome que tem sódio,
e aí você acaba tendo um desequilíbrio e você também acumula mais água, porque ao ponto de que você baixa o sódio, você também elimina a água, então você tem uma sensação de estar mais fino, né? E aí, quando você come uma quantidade um pouquinho maior de sódio, de algum alimento, o seu corpo ele retém esse sódio e automaticamente ele também retém água. E aí você tem aquela sensação maior de acúmulo de água. A própria menstruação em mulheres é um fator também que gera um desequilíbrio pela questão da inflamação no útero. Então você também tem uma maior retenção. Ou seja, esses fatores eles vão influenciar o teu corpo a entrar num desequilíbrio. E é importante você entender que a água corporal do nosso corpo ela é muito volátil. Você está constantemente eliminando e absorvendo líquido, porque o seu corpo ele precisa disso para que todas as funções funcionem da forma adequada. Ou seja, por conta dessa volatilidade, você acaba tendo uma influência tanto na sensação que você tem, quanto numa questão até de peso corporal. Se você parar para pensar, quais vezes você teve uma oscilação de ganhar ou perder 1 a 2 quilos em um dia, né? Se você consome um alimento rico em sódio, você vai numa churrascaria, você come uma pizza, é muito comum de no outro dia você estar 1 quilo, né, mais pesado. Por quê? Porque você teve um consumo muito elevado de sódio que acabou retendo aquela água. Então, é muito comum de você ter grandes desequilíbrios com muita frequência. Então, se está tendo uma retenção de líquido com muita frequência, né, por muito tempo, ou com uma intensidade muito alta, você precisa olhar para aquilo que você está fazendo, porque aquilo que você está fazendo está tendo um grande desequilíbrio. Então, essa é a grande oportunidade de você olhar os seus comportamentos e começar a observar o que de fato está gerando desequilíbrio e ir direto naquele problema para você solucioná-lo e acabar melhorando essa retenção, né? Esses sintomas que você vem tendo. E eu vou te falar algumas coisas que você pode fazer, algumas estratégias para você potencializar a eliminação de líquido. De nada adianta você buscar estratégia, você tomar chá, tomar pílula, tomar o que for, se você não entender o que de fato é a retenção e o que pode influenciar no aumento dessa retenção. Então, agora que você já entendeu a base, agora que você já compreendeu e você já sabe o que você precisa se orientar para não gerar desequilíbrio, a gente pode entrar numa questão estratégica para otimizar, potencializar essa eliminação de líquido que pode estar retendo no seu corpo. Primeira coisa que você tem que saber é que a água é isso mesmo, a água que você toma, ela é o melhor remédio natural para você eliminar com muito mais eficiência a retenção que você está tendo de líquido. E eu vou abrir um parêntese aqui, é muito importante você entender que água é muito diferente de líquido. Água é diferente de água de coco, água é diferente de suco, água é diferente de qualquer outra bebida. Água, a gente contabiliza apenas a água. E quando eu falo de você beber uma quantidade X de água, é você beber água. O restante é o restante. Não é chá, não é suco, não é água de coco, não é Gatorade, não é nada. A água, ela tem o seu papel de aumentar a diurese do seu organismo de forma natural, de forma limpa. Então, se você quer otimizar, se você quer eliminar aquela água que está acumulada no seu corpo, você precisa literalmente consumir mais água. E existe uma quantidade, que está essa aqui, ó, que você manda um sinal para o teu organismo de falar assim, olha, elimina a água porque está entrando muita água no sistema. Então, se você passa a beber de 50 a 60 ml por quilo, você aumenta esse potencial de eliminação de água. E aí, quando a gente fala de líquidos, né, porque você pode se perguntar, mas Lucas, tem problema de eu tomar outros líquidos? Isso vai influenciar, né, na retenção ou na eliminação? Vai depender daquilo que você bebe. Você pode, por exemplo, introduzir um chá.
Os chás, eles têm um efeito diurético. Você provavelmente já ouviu falar nisso, você provavelmente já tomou. Mas de nada adianta você tomar chá se você não está tomando água e se você está tendo desequilíbrios que estão influenciando nessa retenção de líquido. Então, a gente entendeu a base, a gente já está vindo num pilar que é o mais importante, agora a gente está entrando com outras ferramentas que vão ajudar e vão otimizar. Então, o chá é muito bom, água de coco, essas outras coisas, elas não fazem tanta diferença, inclusive você tem que tomar até cuidado, porque água de coco, Gatorade, essas coisas, elas têm caloria, e se você não estiver cuidando das suas calorias, como eu falei, você pode estar ganhando gordura e não retenção de líquido, e é por isso que você está se sentindo assim. Uma outra coisa que você pode colocar na sua estratégia, que é uma forma muito simples, mas que as pessoas negligenciam muito, é se tornar mais ativa durante o dia. E aqui eu não estou falando de você ter que fazer uma atividade física, não. Até porque você pode não conseguir, ou porque você pode estar começando agora, ou que você nem faça ainda. Ou se você faz, ótimo, isso já é um grande passo. Mas fazer uma atividade, ou seja, se tornar mais ativo, faz com que o teu corpo ele se mantenha íntegro no quesito de equilíbrio de água no corpo. Você que é uma pessoa que é sedentária, que você fica muito tempo sentado, é natural que essa água ela não flua no seu organismo. Então você fica com maior concentração de água, por exemplo, nas extremidades inferiores, tendo aquela canela mais inchada, aquele pé mais inchado, mais marcado. Então é importante que você se torne mais ativo, que você suba mais escada, que você caminhe mais, porque naturalmente essa água no seu corpo ela vai se manter fluindo e hidratando todo o seu organismo, fazendo com que aquela sensação não fique incomodando, porque você realmente parou de ficar parada e agora você se tornou uma pessoa muito mais ativa. Uma própria atividade física, um exercício físico também é importante. Então, os exercícios cardiovasculares fazem você suar, fazem você transpirar. Isso é uma ótima forma também de você manter todo esse equilíbrio em funcionamento. Bom, se você gostou desse vídeo, clica no curtir para eu saber que eu consegui gerar um valor para você. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro assunto, deixa nos comentários para que eu saiba e possa trazer um conteúdo direcionado para você e assim eu possa te ajudar a conseguir chegar no corpo que você deseja. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aí no botão se inscrever, um botão vermelho que tem aqui do lado da tela, ative as notificações para você não ficar de fora de nenhum jeito dos conteúdos que eu trago semanalmente, porque essa é a única forma de garantia para eu saber que você vai realmente receber esses conteúdos. E caso você ainda não me siga no Instagram, vai lá, sério, ó, @lucasrajão.nutri. No meu Instagram eu posto diariamente a minha rotina, eu trago todos os assuntos relevantes que as pessoas mais têm de dúvida, mais têm de problema que impedem elas de estar emagrecendo, conquistando o corpo que elas desejam. E eu tenho certeza que por lá também eu vou poder te ajudar com muito mais frequência, de uma forma mais direta. E vai ser um prazer poder estar com você nessa jornada, te ajudando de alguma forma a conquistar o corpo que você deseja.